2024 não foi um ano tão forte assim referente a jogos para o Nintendo Switch, mas foi um ano intenso para a Nintendo e para quem gosta da empresa. Até a citação do console novo de forma oficial, a Nintendo fez e lançamentos de um monte de coisa aí que a gente nunca esperava. Bora falar sobre isso aqui nesse vídeo agora, simbora. Digplay! E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, que é a casa da Nintendo no YouTube brasileiro. Aqui quem fala é o Diego. Estamos de volta para mais um vídeo, para uma espécie de retrospectiva do que aconteceu no ano de 2024 da Nintendo. Vamos começar falando do que interessa muito pra gente que é dono de Switch, que são os jogos, certo? Esse ano foi um ano de muitos lançamentos da Nintendo, foram 12 jogos no total lançados pela empresa, porém com muito relançamentos, remasterizações, remakes ou jogos de menor expressão, que não impactaram tanto o mercado. Eu diria que o primeiro semestre da Nintendo foi bem fraco no quesito lançamento. Vamos recapitular rapidinho. Em janeiro nós tivemos a Nordic Code Recollection, que foi uma coletânea, né? Que foi uma remasterização de 2 jogos da franquia Nordic Code vindo para o Nintendo Switch. É um jogo que tem seus problemas de narrativa, tem seus problemas de jogabilidade e é um jogo muito nichado que não agrada a todo mundo o seu estilo. Ainda veio com preço cheio. Em fevereiro nós tivemos Mario vs Donkey Kong, que é um remake muito bem feito, um jogo lindíssimo, muito legal, muito divertido, mas também é um remake de um jogo de Game Boy Advance. Esse não veio a preço cheio, mas também não é aquele precinho que todo mundo curte para esse tipo de jogo, né? Ele veio custando R$250, então nem todo mundo se deixou experimentar. Em março nós temos o primeiro jogo inédito que a Nintendo lançou em 2024, que foi o Princess Peach Showtime, jogo no qual eu adorei, acho que é uma experiência muito bacana, é algo que a Nintendo fez ali diferente, né? Principalmente trazendo a Peach como personagem principal e jogável pela segunda vez no jogo, mesclando o gameplay, deixando o jogo sempre de uma forma inédita. A questão é que esse jogo é muito fácil, é um jogo mais voltado para o público infantil e não agradou todo mundo. Pulando para maio, nós tivemos Endless Ocean Luminous, que foi uma nova entrada na franquia Endless Ocean, mas o jogo é muito pobre. Ele tem pouco conteúdo, visualmente o jogo não agrada, o single player dele é muito ruim, que te força a jogar outro método do jogo repetidamente para poder avançar no single player, não tem variedade de gameplay, o jogo te obriga a fazer as mesmas coisas o tempo todo. Então eu achei um desperdício da Nintendo lançar esse jogo dessa forma, cru desse jeito e sem impacto nenhum. Dá uma guinada na franquia, dá uma força nela, sabe? Pelo contrário, só jogou ela pro buraco. Em maio nós tivemos Paper Mario The Thousand Year Door, que é praticamente um remake do jogo que veio de GameCube. O jogo está lindíssimo, o jogo é muito bom, o jogo é muito divertido, é considerado por muitos o melhor Paper Mario. Eu particularmente gostei muito do jogo do início ao fim, eu acho que foi um dos melhores jogos realmente, por mais ter sido um relançamento, foi um dos melhores jogos nesse primeiro semestre, mas é aquilo, é um jogo de RPG da franquia Paper Mario, não agrada tanta gente assim, né, mas eu acho que é um dos grandes destaques sim desse primeiro semestre. Em junho nós tivemos Luigi's Mansion 2 em HD, um port do jogo de 3DS para o Nintendo Switch, não foi uma remasterização muito forte, quase que um remake igual foi feito com Mario vs Donkey Kong, mas assim, o jogo é legal, o jogo agrada. Eu particularmente não gostava muito do jogo quando eu joguei no 3DS, quando eu dei a segunda chance no Switch, gostei mais. Mas é aquilo, um relançamento com visuais não tão bons assim e um jogo não tão bom assim quanto o Luigi's Mansion 3 que a gente tem no próprio Nintendo Switch e com o mesmo preço. Então mais um relançamento, mais um jogo com preço elevado que também afastou uma galera. Então galera, analisando esse primeiro semestre da Nintendo, a gente consegue perceber que foram 6 jogos lançados. Dos 6, 4 foram relançamentos em formato de remaster e remake. E os 2 jogos inéditos lançados, um foi o Endless Ocean, que foi realmente um desperdício para a franquia, e outro foi o Princess Peach Showtime, que eu considero um jogão, mas por ele ser um jogo mais voltado para um público infantil, um jogo mais simples na sua jogabilidade, não agradou todo mundo. Então o primeiro semestre do Nintendo Switch eu considero muito fraco. E aí as coisas foram melhorando um pouco no segundo semestre, mas mesmo assim foi a passo de formiga. Vamos lá. Em julho tivemos Nintendo World Championships NES Edition, que é um jogo novo baseado em jogos antigos. A Nintendo pegou vários jogos do Nintendinho, fez ali minigames para você fazer um desafio de relógio, né, de tempo, para poder ser desafiado no tempo
tempo completar algum tipo de desafio, de puzzle, de plataforma que seja, naquele tempo específico, mais ou menos como ela já tinha lançado com NES Remix lá no passado para 3DS e para Wii U. Então assim, é um jogo novo com cara de jogo antigo. Esse jogo não é full price, ele veio até mais barato, custando R$150, mas na minha visão ele deveria ter sido dado de graça para assinantes do Switch Online, mas isso aí é outra conversa. Em seguida, em agosto, nós tivemos Emil, The Smiling Man, que é uma entrada nova da franquia Famicom Detective Club, que é um jogo completamente narrativo, um visual novel, também não agrada muita gente. É um jogo de muito nicho. É um jogo simples na sua questão visual, porque visual novel geralmente não tem muitas animações, né? É mais imagens estáticas e tal, mas ele é muito competente na questão da narrativa visual e até mesmo de envolvimento com o jogador. Mas é um jogo muito simples que não pega todo mundo. E veio custando R$249. Mais um jogo de nicho. Mais um jogo com preço muito alto, que não agrada a maioria das pessoas. E aí em setembro a gente começou a engordar, né, esse ano do console, que chegou The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Aí sim, um grande jogo de peso para o console, um jogo inédito na franquia Zelda, embora utilize o mesmo motor gráfico, a mesma engine ali de Link's Awakening, e trouxe uma aventura completamente nova, você jogando no papel da Zelda e com uma jogabilidade que mexe com um pouco ali visão isométrica com o que a gente viu de Tears of the Kingdom, você fazendo cópias de objetos e tendo N maneiras de passar de um determinado obstáculo, de um quebra-cabeça, ou até mesmo na luta contra inimigos e contra chefes. Esse foi um jogaço, assim, que eu considero realmente o melhor jogo do Nintendo Switch lançado pela Nintendo esse ano. E a Nintendo já emenda um outro jogaço em outubro, que é Super Mario Party Jamboree, que é simplesmente o melhor Mario Party que ela lançou até hoje. Os tabuleiros são muito divertidos, o jogo tem vários modos para você jogar, tanto sozinho quanto multiplayer e multiplayer online. Então esse jogo é para todos os públicos. Você vai se divertir muito se você tiver só você para jogar, seja nos modos single player, ou então você jogar sozinho online com outras pessoas, ou se você quiser jogar aquele famoso cooperativo de sofá com a galera na sua casa, ou com os amigos na internet. Os minigames são muito divertidos, os mods são muito divertidos, foi um acerto em cheio da Nintendo, então foi uma pedrada atrás da outra. Zelda e em seguida Mario Party. E aí em novembro a gente vem com um jogo que também é nichado, mas é um grande RPG que volta, que é Mario Luigi Brothership. O jogo visualmente é muito bonito, a mecânica de gameplay dele é muito boa, a história deixa a desejar, o jogo se arrasta um pouco, mas é realmente um jogo forte de peso, mas não para levar um final de ano da Nintendo. Acredito que o final de ano da Nintendo foi levado mais para Mario Party e Zelda, né? Mas é muito legal ter a franquia Mario e Luigi de volta, de forma assim muito bonita, muito bem feita e muito divertida. E para fechar o ano da Nintendo, em dezembro ela lançou Fitness Boxing 3, que é um jogo mais focado na questão de saúde, de qualidade de vida, que também não é um jogo que agrada a todo mundo, é um jogo de nicho ali, mas pra galera que gosta de ser gamer fitness, digamos assim. E com isso a gente fecha os 12 jogos lançados pra Nintendo esse ano, e dá pra vocês perceberem que não foi um ano tão forte assim. Foi um ano muito intenso de lançamentos, a Nintendo lançou praticamente um jogo por mês, já que ela lançou 12 jogos, mas a maioria foram relançamentos, jogos de nichos, alguns que não foram tão acertados assim. Poucos jogos foram jogos que explodiram a bolha e fizeram que grande parte da galera da comunidade de jogadores se empolgassem. Mas é aquilo, estamos falando de um ano de despedida do Nintendo Switch como console único da Nintendo no mercado. Então, pensando por esse lado, console já com 7 anos aí nas costas, foi um bom ano. Não foi um bom ano pra todo mundo, mas foi um bom ano numa reta final de um console. E galera, vamos entrar aqui na parte de fofoquinhas, que todo mundo gosta, né? De falar um pouquinho, né? Fofoca aceita. Coisas inéditas que vimos esse ano, galera, a Nintendo pela primeira vez falou do console novo, do sucessor do Nintendo Switch, que é esse nome que a Nintendo deu, embora vários rumores apontem que o nome vai ser de fato o Nintendo Switch 2. Furukawa, o presidente da Nintendo lá no Japão, falou que o console vai ser anunciado até março de 2025 e também disse que ele vai ser retrocompatível com o Nintendo Switch atual. São duas informações muito importantes, que a gente já sabe até quando esperar o anúncio oficial do console. Alguns rumores dizem que vai acontecer em janeiro, ali por volta do dia 8, e também que ele vai ser retrocompatível com o console que a gente já tem. Então a galera pode continuar comprando jogos, ou até mesmo comprando o Switch atual, comprando seus jogos e ficar tranquilo que quando sair o Switch 2 e quiser comprar o Switch 2, vai poder jogar tudo que já tem lá. E a gente fica na expectativa se vai ter patches de melhorias de alguns jogos ou não, enfim. São cenas para os próximos capítulos que a Nintendo não divulgou ainda oficialmente. Uma coisa que enfim aconteceu, que a gente estava esperando muito, galera, é um trailer de gameplay de Metroid Prime
4, né, agora recebendo o nome, se chama Beyond. O trailer foi bem interessante, ele foi bem rápido, mostrando ali como é que o jogo tá tão bonito quanto o Metroid Prime Remastered, o jogo não perdeu sua essência, tá na mesma pegada da franquia Prime, e a gente ganhou uma data, pelo menos um ano, o jogo vai ser lançado de fato em 2025, prometido aí pro Nintendo Switch. Tô muito ansioso por esse jogo. E além dele, foi anunciado um novo Pokémon Legends, que é o Pokémon Legends EA, com um trailer muito curtinho, muito pequenininho, que não mostrou nada do jogo, até agora a gente não viu mais nada, mas também é um jogo aí que vai ser lançado para 2025, estamos também ansiosos. Tivemos uma coisa inédita e inusitada, que foi um jogo de uma franquia do PlayStation chegando no Nintendo Switch. Olha só como o mundo dá voltas. Estamos falando de Lego Horizon Adventures, que é um jogo, spin-off da franquia Horizon, né, dos jogos Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, mas é um jogo feito pela Sony, pelo estúdio da Sony, pela Guerrilla, e lançado para o Nintendo Switch de forma oficial. E pasmem, a versão do Switch tá maravilhosa, muito bem, rodando muito bem no Switch, e não duvido nada de ser a preferida por muita gente aí, não sei, não temos números oficiais ainda. Foi um ano também da Nintendo lançar umas loucuras aí. A Nintendo resolveu lançar o Nintendo Alarmo, que nada mais é do que um despertador da Nintendo temático, que vai ali também ler o seu sono para saber se você tá muito agitado ou muito quieto enquanto dorme, e vai te despertar com sons e músicas temáticas das franquias principais da Nintendo. Coisa que só a Nintendo faz, nessas loucuras. Além disso, a Nintendo lançou o Nintendo Music, que é um aplicativo de streaming de música para os assinantes do Nintendo Switch Online. Se você é assinante do pacote básico ou avançado, você tem direito, então você vai escutar músicas das franquias principais da Nintendo. A Nintendo não colocou todos os jogos lá ainda, mas mensalmente ela tá atualizando o catálogo para você escutar de forma oficial as trilhas sonoras dos maravilhosos jogos da Nintendo. Uma outra coisa muito louca que a Nintendo lançou foi o Online Playtest Programs para assinantes do Nintendo Switch Online se cadastrar de algumas partes do mundo, né, alguns países ali específicos, para testar uma parada que foi completamente segredo. Algumas coisas vazaram, a gente viu que era mais ou menos uma mistura de Minecraft ali em mundo aberto, que você vai trocando informação, itens, receita com algumas pessoas. O molequinho tem um rabo que você pode utilizar ele para poder, sei lá, avançar lugares mais altos, flutuar. Uma loucura. A gente não sabe ainda do que se trata, do que vai ser, do que vai acontecer, mas a Nintendo lançou isso e é isso. Vamos ver em 2025 quem sabe mais novidades sobre essa coisa maluca. A Nintendo adquiriu a empresa Shiver, que é uma empresa muito importante para talvez o Switch 2, né, o sucessor do Nintendo Switch, já que ela é especialista em portar jogos impossíveis para o Nintendo Switch. Então ela tem um know-how muito grande de pegar esses jogos muito pesados e adaptar para o console. Talvez a Nintendo tenha contratado essa empresa para ajudar, né, as desenvolvedoras a lançar seus portes para o Nintendo Switch 2. É uma possibilidade, isso é muito importante. E a Nintendo lançou o seu museu lá no Japão, um museu bem interessante, onde ela conta numa timeline tudo que a Nintendo lançou de importante, desde seus brinquedos, baralho Hanafuda, até os consoles mais novos. Tem várias coisas para você interagir ali naquele ambiente, tem controles de Wii Remote gigantescos de Nintendo 64 também, para você jogar lá na hora, né? E também tem uma loja com pelúcias, com camisetas, várias formas de interagir, de se divertir e descobrir, conhecer a história da Nintendo. Infelizmente só tem no Japão, mas foi um grande marco da Nintendo esse ano. Falando de Brasil, galera, foi um ano muito significativo pra gente aqui no Brasil também, porque dos 12 jogos lançados pela Nintendo, 8 foram localizados em português brasileiro, incluindo o Zelda Echoes of Wisdom, que foi o primeiro jogo da franquia Zelda vindo completamente em português, e também Mario Luigi Brothership, que é um RPG com bastante texto sendo localizado aqui para o nosso idioma. Então a Nintendo tá cada vez mais dando importância pra gente aqui do Brasil, trazendo jogos em português. Além disso, ela trouxe 2 edições especiais de forma oficial aqui pro Brasil, que foi a Nintendo World Championship NES Edition, tá? Essa edição maravilhosa que tem unboxing aqui no canal, um cartucho dourado, pins. Essa edição é maravilhosa e ó, a caixa tá em português, vocês conseguem ler aqui que tá em português, tá vendo? Então trouxe a versão oficial e num preço bem bacana. Isso aqui foi um R$3,99, preço oficial desse menino aqui. Não tem mais, foi por limitado, né? Mas trouxe de forma oficial. E além dele também o Switch Lite Hyrule Edition, que a Nintendo lançou junto com Zelda Echoes of Wisdom. É um Switch Lite dourado, lindíssimo, tem unboxing aqui no canal. Veio ele junto com 12 meses de Nintendo Switch Online Expansion Pack, tá? Então também foi bem bacana a Nintendo investindo aqui em território nacional com também produtos de colecionador
de forma oficial. Isso se dá porque a Nintendo vê o Brasil como prioridade para ela. Fiz entrevista com a Pilar, que ela é gerente de relações públicas da Nintendo no Brasil, e fiz também entrevista com a Romina, que é a diretora de marketing da Nintendo da América Latina. E elas confirmaram que a Nintendo é prioridade para o Brasil e que sempre que possível vai trazer coisas desse tipo aqui pra gente o mais rápido possível. Esses caras aqui chegaram quase que dia 1 na minha mão, tá? E eu até perguntei sobre o Switch 2 e elas conversaram um pouquinho, mas a expectativa e a vontade é que venha aqui pro Brasil o mais rápido possível. E é isso, galera. Nesse ano de 2024, o Nintendo Switch continua vendendo muito. Os últimos recordes que ele bateu foi vendendo mais do que o PS2 no Japão e também nos Estados Unidos. E a expectativa aí é que ele pegue o primeiro lugar dependendo das estratégias da Nintendo, né? Vamos ver. Ele tá aí na base de 146 milhões de unidades vendidas. Os últimos números oficialmente anunciados em setembro. O console mais vendido era o PS2 com 155 e passou para 160 com uma tapetada aí da Sony. Então, tudo indica que a Nintendo pelo menos vai passar o DS, que é 152, 154 se eu não me engano, e em seguida rumo a passar o PS2 com esse pequeno gigante Nintendo Switch que vai continuar existindo no mercado mesmo com o lançamento do Switch 2. E é isso, galera, essa foi a retrospectiva aqui de 2024, espero que vocês tenham curtido. Agradeço a todos que me acompanharam nesse ano inteiro aqui, dos vídeos que eu venho fazendo, todo o conteúdo que eu venho criando. Também me seguiram nas outras redes como Instagram, Twitter, Threads, que todos você me encontram lá por @canaldigplay. Muito obrigado pelo apoio que vocês sempre dão aqui. Vocês são combustível para continuar fazendo esse conteúdo que vai continuar com certeza em 2025. A gente cobrindo aqui o lançamento do novo console da Nintendo e todos os jogos e tudo que vier pela frente, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!